Olá, meus queridos, como estão vocês? Hoje o nosso tema é como encontrar a sua tribo. Pois bem, este é, na verdade, um tema que acaba acontecendo de uma forma recorrente em muitos vídeos que eu já gravei, porque indiretamente eu acabo falando da questão essencial do ser, né, enquanto ser humano aqui, é que de nós encontrarmos grupos de pessoas com as quais nós temos alguma identificação de uma forma profunda. E o que via de regra acontece é que quando nós começamos a entrar por um caminho de autoconhecimento, quando nós começamos a abrir os nossos horizontes, expandir a nossa visão do mundo, quando nós começamos a sair das pequenas caixinhas de nossa estrutura familiar, de nossa estrutura religiosa, e começamos a ampliar os limites da nossa mente, nós começamos a perceber que aquela tribo no qual nós estávamos inseridos, aquela clã, que muitas vezes era derivada dos coleguinhas da escola, da família primária da qual nós viemos, não cabe mais a amplitude daquilo que nós estamos vendo e sendo na vida. E neste momento, então, ocorre um vazio, que é um vazio ligado à nossa pertinência, ou seja, quem são os meus amigos? Chega um determinado momento na sua vida que você não consegue ter as reflexões profundas que você tem com você mesmo para aquelas pessoas que você costumava conversar, porque elas não conseguem mais te entender, porque via de regra as pessoas vivem dentro de limites muito pequenos, muito cercadas pelos seus preconceitos. O que é um preconceito? Preconceito é ter um conceito que você não viveu, um conceito de uma experiência não vivida. Então você tem um preconceito. Então preconceito é isso, é você ter uma opinião sobre aquilo que você não conhece. Isto é um preconceito. E via de regra, a maior parte das pessoas tem conceitos sobre coisas que elas nunca tomaram contato direto, e isso é o preconceito. E o preconceito é um limitante muito grande na nossa experiência humana, é algo que faz com que nós passemos a viver uma vida não pautado na nossa experiência, mas sim pautado na experiência daquele que teve a experiência, não é mesmo? É como se, por exemplo, alguma pessoa vai no restaurante, come uma determinada comida e ela chega para você e simplesmente fala sobre o sabor. Você que ouviu sobre o sabor da comida nunca vai se alimentar. O alimento vem daquele que teve a experiência direta com a realidade. Esta pessoa, ela tem conceitos, ela não tem preconceitos, ou seja, ela tem conceitos em função da sua própria experiência direta. Então isso é uma coisa muito clara, muito observável. Isso deveria ser um raciocínio primário das pessoas, mas as pessoas não têm hoje em dia raciocínios primários, e é por essa razão que acaba sendo dificultoso nós encontrarmos a nossa tribo. Mas é possível encontrar essa tribo? Existem tribos para serem encontradas? Existem tribos para serem encontradas que nós podemos entender como sendo clãs de conhecimento. Existem clãs, né? E aqui eu não estou para falar de sociologia, mas eu estou querendo dizer que existem famílias. Família é completamente diferente de parente. As pessoas confundem parentes com família. E parentes são aquelas pessoas que você tem algum grau de parentesco. Ou seja, pode ser seu pai, sua mãe, seu tio, seus filhos, seus avós. Esses são os parentes, eles têm um grau parental com você. Agora, os familiares são aquelas pessoas que têm familiaridade. E nem sempre os parentes que você possui por via hereditária são pessoas que você tem familiaridade. Então, as tribos são conjuntos de pessoas que têm familiaridade com a sua busca. E, via de regra, existem pessoas que optaram nesta vida por não buscar nada. Elas simplesmente são pessoas estáticas que vivem em função de preconceitos, elas observam o mundo através de uma ótica que não muda, uma ótica estática, e que elas observam o mundo à distância com preconceito dentro de um campo de julgamento e crítica. Este não é o campo familiar de um buscador, porque um buscador, via de regra, é aquele que busca ter uma experiência direta da vida
E esta pessoa, com o decorrer do tempo, ela vai ampliando a sua capacidade mental, a sua capacidade cognitiva, eliminando preconceitos e aprendendo a entrar em um espaço de aceitação das outras realidades de outras pessoas. Então, uma das questões que mais eu vejo, especialmente naqueles que fazem os meus grupos de Tantra, porque quem fazem os grupos de Tantra, e na verdade qualquer grupo de autoconhecimento profundo, qualquer grupo genuíno de autoconhecimento profundo, são pessoas que se lançam em experiências muito profundas, que se reconhecem e se conhecem muito profundamente. Então, a partir de uma experiência como esta, mesmo que seja em um simples final de semana, fica bastante difícil eles passarem a entrar em contato com outras pessoas que antes eles tinham uma certa facilidade de interação, mas percebe que passa a ser completamente insustentável um buscador profundo, aquele que está se libertando de preconceitos e entrando para um espaço de conceitos interiores profundos, a lidar com pessoas que vivem ainda dentro de um espaço de hipocrisia, dentro de um espaço de falsidade social, dentro de um espaço absolutamente clichê. E nós estamos aqui, você está vendo esse vídeo em um domingo pós-Natal, onde pessoas que nem se olharam o ano inteiro te desejando para você um Feliz Natal, sendo que eles nem sabem o significado de Natal. Então tudo fica automatizado, tudo fica muito clichê, as pessoas trocam presentes simplesmente por uma convenção social para que elas não fiquem numa má situação. Não que elas estão desejando alguma coisa de bom para o outro, mas elas estão desejando manter a sua autoimagem através do presente que elas estão dando para o outro. E isso é absolutamente falso. Então eu digo que talvez você não consiga sustentar esta falsidade absolutamente enganosa e hipócrita durante muito tempo na sua vida. Chega um determinado momento em que a sua alma já está cansada. E quando a sua alma está cansada, você começa a deixar de fazer uma série de coisas. E a primeira coisa que você começa a deixar de fazer quando a sua alma está cansada são as atitudes hipócritas. Porque você vê que não dá mais. Você vê que aquelas coisas todas que você fez hipocritamente na sua vida não se transformaram em benefício para você. Muito pelo contrário, você só perdeu energia. E quando a alma está cansada, isso vem com o decorrer do tempo, com o decorrer da idade, com o decorrer das suas experiências, você vê que algumas coisas você precisa começar a cortar na sua vida, com algumas coisas supérfluas. E uma das coisas mais supérfluas que nós vamos cortar da nossa vida é isto que nós sempre soubemos que é um comportamento hipócrita, mas nós mantínhamos porque ainda tinha alguma energia sobrando, mas chega um determinado momento da nossa vida que se você fizer isto, vai faltar energia para o seu próprio processo interno de evolução. Então a hipocrisia tem um preço extremamente elevado, o qual, chega um determinado momento da sua vida, nós não nos dispomos mais a pagar este preço. E é neste momento em que nós somos julgados pelas pessoas como sendo pessoas antissociais. Não é antissocialização, é na verdade exercício de sinceridade e honestidade para com você mesmo, né? Então, estas fases de festas que nós estamos vivendo, elas são o cumulatório da experiência da hipocrisia, né? Mesmo porque se alguém fizer a opção de estudar o significado profundo de Natal, que vem de nascimento, né? Para o Natal vem de nascimento, é o nascimento do espírito, não é o nascimento do corpo. Obviamente que isso foi simbolizado com o nascimento de Jesus, mas é o nascimento do Cristo. Então não é do Jesus enquanto homem, é do Cristo místico. E o Cristo místico é consciência crística. Então como que você vai homenagear o surgimento da consciência crística, que é a consciência mística dentro de você, que é o surgimento de um novo ser, através de atitudes hipócritas? Isso é absolutamente contraditório, né? E é por esta razão que quanto mais maduro você vai ficando, até eu posso dizer, quanto mais inteligente você vai ficando, quanto mais informado você vai sendo na vida, menos hipócrita você consegue ser, porque o exercício da hipocrisia consome muita energia. E não vale a pena. Via de regra, não vale a pena. Não vale a pena porque você percebe que os anos que você passou sendo hipócrita com um conjunto de pessoas, este conjunto de pessoas não fez nada por você. Com certeza. Com certeza. Só perdeu mesmo a energia, né? Essas pessoas não fizeram nada de bom para você. Fica só aquela cena, daquele momento desagradável
e a maioria das pessoas bebem para não ser tão desagradável, elas acham que assim vão anestesiar aquele momento chato, fica aquela situação bem, como você falou, clichê. É uma situação clichê que, com o decorrer dos anos, ela se torna insustentável por ficar insuportável. Você não suporta, logo você não consegue sustentar aquilo que você não suporta mais, né? E isso é uma questão que, se você não está passando por isso agora, você vai passar. Porque chega um determinado momento em que você percebe quanto trabalho que dá amadurecer, quanto que dói amadurecer, quanto que vai da sua energia, quanto que você vai despender de energia para a sua maturidade interior. E aí então não vai sobrar energia para as superficialidades e para aquilo que não vai ajudar absolutamente ninguém. Ou seja, neste dia 26 de dezembro, que é hoje que está sendo lançado esse vídeo, eu acho que você deveria repensar o que você conquistou e nutriu de ontem para hoje. Talvez uma série de clichês sociais, e a parte mais chata é que o ano que vem, se você continuar do mesmo jeito, você vai fazer a mesma coisa, sabendo que não vai adiantar nada. Você talvez só faça isso para agradar pessoas que não estão pensando em você também. E tudo isso é um desgaste da coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida, que é a nossa vida e o nosso tempo. Então eu digo, você precisa repensar as coisas. Mas no caso, essa pessoa que está nessa situação, o que ela pode fazer para achar pessoas como ela? Porque acho que hoje em dia o problema é esse, né? Você fica isolado socialmente. Existe alguma maneira de você encontrar pessoas que pensam dessa mesma forma? Sim, existe uma forma. Você precisa buscar a sua tribo, porque fica muito mais fácil você manter a sua energia de consciência quando você consegue estar com pessoas do seu lado que têm esse mesmo nível de identificação. Nos seus grupos, como que funciona? Isso ocorre? Como que funciona um grupo de Tantra? Nos meus grupos de Tantra não é um grupinho de amigos onde as pessoas carentes vão lá se encontrar e ficar se abraçando para que se sentirem mais seguros e confortáveis. São grupos onde o indivíduo ele é orientado a entrar em contato com a sua realidade mais profunda. Agora, eu sou responsável por aquilo que acontece lá dentro. Agora, na prática, os alunos reportam que dificilmente eles conseguem se encaixar nas estruturas os quais eles estavam, porque eram estruturas mantidas simplesmente por uma questão de hipocrisia e convenção social. Então, quem entra para experiências dentro do Tantra, que consegue reconhecer as suas verdades mais profundas, dificilmente consegue se encaixar nos conceitos e nos contextos normais da sociedade, porque a própria palavra diz norma. São pessoas que estão dentro de uma regra, né? Quem é uma pessoa normal, ela está vivendo dentro de uma norma, e viver dentro de uma norma é viver dentro de regras. Quem dita esta regra é a sociedade, e a sociedade foi feita não para criar a sua felicidade como indivíduo, mas para manter mais ou menos o sistema funcionando de modo que você tenha o seu maridinho, você tenha a sua mulher, os seus filhos, você compra os sapatinhos, os casaquinhos, a maquiagem, o marido compra carro e se sustenta o seu aspecto masculino através do falismo que ele consegue introduzir através de suas compras do poder financeiro. Isso vai virando e você se transforma naquela engrenagem perfeita, útil para a sociedade, porque você vai entrar dentro de uma cadeia de consumo bem própria e interessante para quem fabrica e para quem vende. Mas e você dentro disso tudo? E os seus sentimentos? E as suas emoções, e os seus valores, e as suas percepções espirituais, e as suas necessidades profundas, e o seu vazio interior? Isso só é curado através da sinceridade, da honestidade que provém da alma. E isso é, na verdade, isso só pode ser frutificado através da sua consciência e da sua coragem. Então, o que eu digo para você, vai existir um momento na sua vida que, para você se tornar um ser livre, liberto e possivelmente feliz, você vai precisar romper com tudo aquilo que é falso e nascer nas águas do Espírito para a sua própria verdade. E isso acontece invariavelmente na sua vida. Então, se eu tivesse que dar um conselho, eu diria, busque isso o mais rápido possível, porque chega um determinado momento
momento que você vai precisar de muita energia para fazer isto, que é o seu próprio nascimento. Perceba que quando existe um nascimento até de um pintinho dentro de um ovo, por exemplo, ele está muito novinho. Se aquele pintinho fosse velho, ele não mais nasceria. Então, o conselho que eu dou, faça isso por você o mais rápido possível, especialmente porque você não sabe o quanto de energia você vai precisar para o seu nascimento espiritual. Ok? Este é o meu recado que eu dou para hoje, e tenho certeza que este recado pode valer para qualquer dia da sua vida e existência. Fiquem bem, até o nosso próximo vídeo.